Pessoal, seguindo, artigo 10º do Código Penal, contagem de prazo. Avançando então, diz lá o artigo 10º do Código Penal. O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Primeira observaçãozinha antes da gente entrar na matéria relacionada ao artigo 10º do Código Penal. Não confundam o prazo penal, que está no artigo 10º do Código Penal, com o prazo processual penal. Uma coisa totalmente diferente da outra e informação relevante. Então vamos lá. Antes da gente entrar no artigo 10º do Código Penal. No artigo 789, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, o legislador determinou lá como funciona ou como se dá o prazo, o cômputo, a contagem do prazo processual. Tá? E lá no Código de Processo Penal, não será computado o dia do começo e sim o dia do fim. Portanto, se o prazo é de 30 dias, não conta, por exemplo, o dia da intimação, começando a contagem do dia seguinte, mas conta-se o dia do final. Então veja, imagine que houve uma sentença, tá? Portanto, processo, houve uma sentença e a sentença é condenatória. Você, como advogado, vai ingressar com um recurso dessa sentença, você vai apelar dessa decisão de primeira instância. E a decisão foi publicada para você hoje, tá, às 2 horas da tarde. Você desconta, você não computa o dia de hoje, você passa a fazer a contagem do prazo que você tem para o recurso a partir de amanhã, ok? Essa é a situação. E é óbvio, você vai contar o prazo descontando, portanto, não computando o dia do começo e computando sim o dia do final, ok? Outra observaçãozinha importante em relação ao prazo processual. O prazo processual penal é prorrogável, ou seja, se terminar num sábado, prorroga para a segunda-feira. Se terminar um domingo, prorroga para segunda-feira. Se for feriado na sexta-feira, prorroga para segunda-feira da mesma forma. Portanto, o prazo processual, você não computa o dia do começo e computa o dia do fim. No prazo processual, ele é prorrogável. Se cai numa sexta-feira que é feriado, ou se cai num sábado, ou se cai no domingo, prorroga-se para segunda-feira. O prazo penal do artigo 10 do Código Penal não é analisado desta maneira. No prazo penal, você vai incluir, você vai computar o dia do começo e vai excluir o dia do final. Veja, a situação é oposta. No processo penal, você não computa o dia do início e computa o dia do final, o dia do fim. No prazo penal, você computa, você começa a contar o dia do começo e não conta o dia do fim, ok? E outra diferença, no prazo penal, ele é improrrogável, ok? Se ele termina na sexta-feira, é na sexta-feira. Se ele termina no sábado, é no sábado. Se ele termina no domingo, é no domingo. Não importa se ele cai no feriado, se ele cai no sábado, se ele cai num domingo. Totalmente o contrário do prazo processual. Qual é a motivação para essa diferença entre o prazo processual e o prazo penal? Uma vez que um é o oposto do outro em todas as situações. A motivação para essa diferença do prazo processual e do prazo penal é única e exclusivamente para favorecer o réu. Se você analisar o prazo processual, você vai verificar que ele é benéfico ao réu. Então, aquele exemplo que eu mencionei, tá? O juiz, a sentença condenatória foi publicada para você, advogado, hoje ao meio-dia. Se contasse o dia do começo, como é no direito penal, você não teria 5 dias para a apelação.
você só teria 4 dias e meio, portanto você já teria perdido meio-dia. Isso é ruim ao réu, é prejudicial ao réu, ok? Portanto, começando no dia seguinte, prorrogando para o dia seguinte, você tem 5 dias e meio para a apelação. Portanto, ampliou aí um pouquinho mais o prazo e isso é benéfico ao réu. Em relação ao prazo penal, é a mesma situação. Ele é oposto ao processo penal, ao prazo processual penal, mas também para trazer benefício ao réu. Imagine que o indivíduo foi condenado a uma prisão temporária de 30 dias ou de 5 dias, prorrogável por mais 5 ou de 30 prorrogável por mais 30, dependendo da hipótese. Mas vamos imaginar que ele foi preso temporariamente e a prisão dele temporária era de 30 dias, ok? Ele é preso às 14 horas. Conta aquele dia como dia integralmente cumprido, ou seja, ele vai ficar preso 29 dias e algumas horas. O prazo de prisão dele é menor e isso traz mais benefício a ele. Se fosse o prazo penal computado da forma como é o prazo processual penal, ele ficaria mais de 30 dias preso, ficaria 30 dias e 8 horas, 30 dias e 6 horas, o que seria prejudicial ao réu. Por isso, essa diferença entre o prazo penal e o prazo processual penal. No artigo 10 do Código Penal, nós vamos tratar aqui do prazo penal. E diz lá então, o dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. O artigo 10 menciona isso. O que significa isso? Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum ou calendário gregoriano. E o que significa isso? Pelo calendário comum, ou também conhecido aí como gregoriano, o dia é o espaço de tempo entre meia-noite e meia-noite. Ao contrário do que a gente está acostumado aí, que vai se hospedar em um hotel, a diária do hotel começa ao meio-dia e termina ao meio-dia do dia subsequente. O dia para o direito penal não é analisado dessa maneira. Assim como o dia não começa às 7 horas da manhã e termina às 18h30 ou às 19h. O dia começa à meia-noite e termina na meia-noite subsequente, ok? Portanto, do dia 20 para o dia 21, o dia 21 começa à meia-noite. E ele só vai se encerrar à meia-noite do dia 21 para o dia 22. Portanto, o dia tem um espaço de tempo de 24 horas. Na verdade, não é bem 24 horas, tá? São 24 horas e alguns segundos, tá? Ou alguns minutos. De maneira que a cada 4 anos, somando-se esses minutos que passa a cada dia, nós temos mais um dia. Por isso que a cada 4 anos nós temos um mês de fevereiro com 29 dias e o ano chamado ano bissexto. É exatamente por causa disso. E, da mesma forma, pelo calendário gregoriano, ou calendário comum, que foi o adotado pelo Código Penal brasileiro, foi adotado para a contagem do tempo no direito penal brasileiro, o mês, da mesma forma, não tem 30 dias. Tá? O mês pode ter 28 dias, que é o mês lá de fevereiro, quando o ano não é bissexto, pode ter 29 dias, como é 2020, nós tivemos o mês de fevereiro com 29 dias, porque é um ano bissexto, né? Pode ter 30 ou pode ter 31 dias, de acordo com o nosso calendário. Então, o dia é o espaço de tempo entre meia-noite e meia-noite, portanto, 24 horas em regra. O mês não tem 30 dias, e sim, o mês pode ter 28, pode ter 29, pode ter 30 ou pode ter 31 dias. Da mesma maneira, o ano não tem 360 dias, ou seja, 12 meses de 30 dias cada mês, o que corresponderia a 360 dias, mas sim 365 ou, se for bissexto, 366 dias, ok? Veja, não pode, levando em consideração o calendário adotado pelo artigo 10 do Código Penal, o juiz não pode fixar a pena em dias. Ele só pode fixar a pena em ano
e o ano só pode ser fracionado em mês, e o mês é que sim pode ser fracionado em ano. Então o juiz pode condenar alguém a 10 anos, 8 meses e 10 dias, ou seja, a condenação só pode ser fixada em dias quando for inferior a um mês. Ou então, o juiz na sentença lá condena fulano de tal a 20 dias. Aí é possível. O que ele não pode é dizer, condeno fulano de tal a 485 dias. Isso não é admitido pelo artigo 10 do Código Penal. Ele tem que condenar, se ultrapassar o período de mês, ele tem que condenar em mês, se ultrapassar o período de ano em ano, ele só pode condenar em ano, depois se houver fração, ele condena em ano fracionado pelo mês, se houver fração do mês, ele condena em dias, ok? Não pode ele somar tudo, condena fulano de tal a 10 anos, o que corresponde a tantos dias. Não, não funciona dessa maneira. Ele condena em ano, por quê? Se a pessoa foi condenada a um ano, não significa que ela vai cumprir 365 dias. Pode ser que ela tenha que cumprir 366, ok? Por isso que a pena não pode ser em dias e sim em ano, e o ano pode ser fracionado em mês quando ultrapassar de um ano, assim como o mês pode ser fracionado em dias quando ultrapassar os 28, 29, 30 ou 31 dias, ok? Então, regrinha para vocês entenderem aí. O mês, ele é contado até a véspera do mesmo dia, então o mês é contado até a véspera do mesmo dia do mês subsequente, encerrando o prazo penal às 24 horas. Exemplo, e aqui é que vocês precisam começar a prestar atenção para vocês não confundirem isso, e depois nós vamos fazer um trabalhinho, quando passar essa crise, nós vamos fazer um trabalhinho em sala de aula para vocês memorizarem essa situação. Então veja, imagine que o juiz condenou alguém a 2 meses de pena, tá? De reclusão ou de detenção, ou condenou a 8 meses, ou condenou a 10 meses. Aí em casa vocês vão criando as hipóteses e fazendo os exercícios para fixar, para entender, para memorizar. Coloquei um exemplo aí para vocês entenderem. Veja, o juiz condenou alguém a uma pena de 2 meses. Vai iniciar a execução dessa pena às 15 horas do dia 7/8, não importa o ano, tá? No dia 7/8, às 15 horas, o indivíduo foi preso e vai começar a execução da pena. Primeira observaçãozinha, Código Penal, artigo 10. Se ele começou às 15 horas, aquele dia conta integral. Ah, professor, mas a hora começou a contagem às 24. Ele só foi preso às 15. Extrema vantagem para o réu. O dia conta como 24 horas integral, ainda que ele tenha, para aquele dia executado 2 horas, 4 horas, 5 horas, o dia tem 24, mas ele daquele dia só executou 4, 5 ou 6 horas. Não importa, é benéfico ao réu, é assim que funciona. Então, condenou o indivíduo a uma pena de 2 meses, ele começou a executar a pena às 15 horas do dia 7 do mês 8. Quando que vai terminar a execução dessa pena? O prazo final de execução dessa pena se dará à meia-noite, às 24 horas, do dia 6 do mês 9. É isso? 2 meses? É dessa forma a contagem aí mencionada? Então, veja, começou a executar a pena no dia 7/8. 2 meses, ficou errado aí o exemplo que eu passei para vocês, tá? Corrijam aí, pelo amor de Deus, tá? Então veja, pena de 2 meses, dia 7/8. Mês 8, vocês acrescentam no mês mais 2 que foi da condenação. Portanto, o mês do final da execução da pena será o mês 10, e não da forma como foi colocado aí no exemplo de vocês, portanto, teve um errinho aí de digitação. Na verdade, ele vai terminar a execução da pena no mês 10. Qual dia do mês 10? Ele começou no dia 7 e termina no dia 7? Não. Lembre-se do prazo penal. Você conta o dia do início e exclui o dia do final. Logo, ele vai terminar a execução da pena na véspera do dia que ele começou. A véspera do dia 7 é dia 6. Portanto, ele vai terminar a execução da pena à meia-noite do dia 6/10.
daquele mesmo ano, se for o caso de ser naquele ano, ok? Tranquilo? Entenderam isso? Vamos repetir para vocês acompanharem aí. O indivíduo foi condenado a 2 meses, ele começou a executar apenas 15 horas, ou às 20, ou às 22, ou às 23 horas, não importa. Dentro do dia 7, qualquer hora que ele inicie a execução, você conta o dia 7 integral. Então, 2 meses de pena, ele foi preso no dia 7, do 8 às 15 horas. 2 meses, mês 8, mês 9, mês 10. Portanto, acrescenta mais 2 meses. Ele vai terminar a execução da pena no mês 10. Qual vai ser o dia do mês 10 que ele vai terminar a execução da pena? No mesmo dia que ele começou, ou seja, no dia 7? Não. Por que não? Porque no direito penal você conta o dia do começo e exclui o dia do final. Logo, ele vai terminar na véspera do dia que ele começou. E a véspera do dia que ele começou é dia 6. Portanto, ele vai terminar a execução da pena no dia 6 do 10. Qual horário? Às 15 horas também, porque ele foi preso às 15 horas? Não. Ele vai terminar no final do dia 6. Portanto, o dia 6 começa às 24 e termina às 24. Logo, ele vai terminar a execução da pena à meia-noite do dia 6 do mês 10 do ano em que ele iniciou a execução da pena. Nesse exemplo que nós estamos mencionando. Um outro exemplo que vocês precisam tomar cuidado, e eu já coloquei ele aqui de propósito. E se o indivíduo foi preso no dia 31 do 12, ou seja, o último dia do ano, né? Então, ele foi preso lá no dia 31 do 12 de 2006. Quando que ele vai terminar a execução da pena de 2 meses que lhe foi aplicado? Ora, 31 de dezembro, você acrescenta mais 2 meses, você cai em fevereiro. Dia 30 de fevereiro, então, não. Na véspera do dia que ele começou a executar a pena. Que dia que ele começou a executar a pena? Dia 31 de dezembro. Qual é a véspera do dia 31 de dezembro? Levando em consideração os 2 meses que caiu em fevereiro. Ou fevereiro, a véspera do dia 31, levando em consideração o mês de fevereiro, é dia 28. Portanto, ele termina a execução da pena no dia 28 de fevereiro de 2007, à meia-noite, às 24 horas. Ok? Parece ser complicado, pessoal, mas não é. Vão fazendo aí os cálculos que fica fácil de entender, porque senão, se vocês não fizerem primeiro várias hipóteses, levando em consideração meses, pena aplicada em meses, quando ela vier para ano, depois quando ela vier ano, mês, quando ela vier ano, mês e dia, aí vocês vão ficar extremamente complicado e de difícil entendimento. Então, primeiro pratiquem as penas em meses, depois pratiquem as penas em anos. Aí depois vocês vão acrescentando ano, mês, depois ano, mês e dia. Ok? Hipótese de ano agora. O ano, pessoal, ele é contado até o mesmo mês. O ano é contado até o mesmo mês do ano seguinte, terminando o prazo às 24 horas da véspera do dia idêntico ao do início da execução da pena. E aí, botei um exemplo para vocês. O indivíduo é condenado a 2 anos de reclusão ou de detenção, não importa, a pena dele foi de 2 anos. Ele começou a executar essa pena às 14 horas do dia 20 de março de 2006. Que dia que ele vai terminar a execução dessa pena? Ele vai terminar à meia-noite do dia 19, véspera do dia 20 é dia 19, do mesmo mês que ele começou a executar. Portanto, no mês 3, ele começou a executar em março, ele termina em março, porque são 2 anos. E aí, se são 2 anos, você acrescenta esses 2 anos no ano. Se ele começou em 2006, ele vai terminar em 2008. Logo, ele vai terminar no dia 19, que é a véspera do dia que ele começou, no mesmo mês, começou no mês de março, ele vai terminar no mês de março, e aí você acrescenta a quantidade de pena. Se ele começou em 2006 e foi condenado a 2 anos, ele vai terminar em 2008. Portanto, ele termina no dia 19 de março de 2008, à meia-noite. Ah, mas ele começou às 14 horas. O dia do começo contou o integral e você descarta o dia do final. Por isso que ele termina na véspera do dia. Véspera cheia do dia. Portanto, no dia 19, à meia-noite. Ok? O réu foi condenado a 8 anos de reclusão.
com início de execução às 14 horas do dia 3/5/2012. Vai terminar de cumprir a pena no dia 2, véspera do dia que começou dia 3, vai terminar dia 2, mantém-se o mesmo mês, começou no mês 5, vai terminar a execução da pena no mês 5, nós estamos falando só de ano, e agora você acrescenta os 8 anos no ano que ele começou a executar a pena. Ele começou a executar a pena no ano de 2012, 12 mais 8, você cai em 20, portanto, 2020 às 24 horas, ok? Um outro exemplozinho para vocês irem analisando e verificando, e qualquer dúvida vocês entrem em contato comigo. Ó, o réu foi condenado a 5 anos, agora já estou acrescentando mês, depois nós vamos acrescentar dia mais adiante. O réu foi condenado a 5 anos e 10 meses. Veja que lá atrás nós falamos só de mês, nos exemplos até agora só ano. Agora nesse último já estou acrescentando ano e mês. Então, o réu foi condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão. Iniciou a execução da pena às 22 horas do dia 12/3/2015. A pergunta é, quando ele vai terminar a execução dessa pena? Porque é isso que vai acontecer com vocês na prática. O condenado ou a família do condenado vai chegar para vocês lá no escritório e vai virar para você e vai falar, doutora, quando que o meu pai, quando que o meu filho, quando que o meu irmão vai sair da penitenciária? Quando que ele vai terminar a execução da pena? Se for no regime fechado, se for no semiaberto, o regime é progressivo, nós vamos verificar isso mais adiante. Então esse é um exemplo, tá? Às 22 horas do dia 12/3/2015 ele foi preso, ou ele começou a executar a pena. Quando que ele vai terminar a execução dessa pena? Mencionei para vocês que ele vai terminar no dia 11 de janeiro de 2021. Mas professor do céu, ele começou dia 12 e termina na véspera dia 11, até eu entendi. Mas antes, nos exemplos anteriores, mantinha-se um mês. Então ele começou no mês 3 e terminava no mês 3. Agora ele já vai terminar no mês 1? Sim, porque agora eu não tenho só uma pena fixa em anos, agora eu tenho anos e meses. E agora o cálculo é feito de forma diferente. Então veja, coloquei aí para vocês, ó, dia 12/3/2015 foi o dia, mês e ano que ele começou a executar a pena. Você começa sempre pela pena maior. Qual foi a pena maior dele? 5 anos. Nessa situação, dia, mês e ano, onde que está o ano? Em 2015. Você acrescenta, você soma sobre 2015 a quantidade de anos que ele tem que cumprir. Portanto, joga-se para dia 12/3/2020. 2015 mais 5, você cai em 2020. Mantém o mês, mantém o dia. Então você fica 12/3/2020. É essa a data que ele vai terminar a execução da pena? Óbvio que não, porque nós precisamos acrescentar ainda os 10 meses. Agora eu lanço os 10 meses na coluna do mês, tá? Então, 10 meses, que é a condenação dele, 5 anos e 10 meses. 10 meses eu jogo no mês. Ele começou no dia 12/3, eu jogo 10 meses aqui. Eu vou cair para 13 meses. Eu tenho ano com 13 meses? Não, não tenho. Eu tenho ano com 12, portanto, mudou o ano. Por quê? Porque eu venho para janeiro. Se eu venho para janeiro, eu saio de 2020 e venho para 2021. E aí eu mantenho o dia. Então agora eu tenho que ele vai terminar a execução da pena no dia 12 de janeiro de 2021. Cuidado, é essa data que ele vai terminar a execução da pena? Não. Se ele começou o dia 12, ele termina na véspera do dia 12. Qual é a véspera do dia 12? Dia 11. Portanto, ele vai terminar a execução da pena no dia 11 de janeiro de 2021, às 24 horas, à meia-noite. Senhor, mas ele começou a executar às 22 horas. Pelo artigo 10 do Código Penal, você conta o dia do começo como dia integral e você descarta o dia do final. Pessoal, façam essa análise, vai analisando coluna por coluna. Ah, professor, e se eu tivesse aqui a pena desse indivíduo aqui de 5 anos, 10 meses e 20 dias?
aí você iria acrescentar os dias aqui no 12, e aí você poderia mudar o mês e mudar o ano novamente, dependendo da situação. Vão praticando, vão realizando os exercícios em casa para vocês entenderem isso, ok? Dando sequência aí, nós vamos agora analisar nos próximos vídeos um outro tópico, tá? Já analisamos o artigo 9º do Código Penal, que era da matéria relacionada à lei penal no espaço. Já analisamos o artigo 10, que está relacionado à contagem do prazo. Vamos no nosso próximo videozinho, o artigo 11º. Espero que vocês tenham entendido isso. Analisem com calma, procure doutrina e exercitem. Um abraço.